Olá, pessoal. Vamos então continuar o nosso módulo Obrigação Tributária, agora com a nossa parte 3 deste módulo Obrigação Tributária, conversando sobre o domicílio tributário do sujeito passivo. O domicílio tributário do sujeito passivo nada mais é do que o local em que ele vai receber notificações, intimações, nada mais do que isso. Só que é muito importante dentro da relação obrigacional tributária, a ponto do legislador colocar um artigo somente a respeito do domicílio tributário, que é o artigo 127 do nosso CTN. Então vamos lá. Artigo 127 do Código Tributário Nacional. Na falta de eleição do domicílio tributário por parte do sujeito passivo, na falta de eleição, considerar-se-á, na falta de eleição pelo contribuinte ou responsável do domicílio tributário, considerar-se-á como tal. Inciso 1. Quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo essa incerta ou desconhecida, o centro habitual de atividade. Então, muito cuidado. Não é que o domicílio tributário da pessoa natural tenha que ser este. Será este se o contribuinte não eleger o seu domicílio tributário. O contribuinte ou responsável, o sujeito passivo, não eleger o seu domicílio tributário. Então, no caso das pessoas naturais, será sua residência habitual ou, sendo essa incerta ou desconhecida, o centro habitual de atividade. Quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o local de sua sede ou de cada estabelecimento, se o fato ocorrer ali. Mas volto a insistir, isso no caso da pessoa jurídica não escolher o seu domicílio tributário. Ok? E quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições dentro do território da entidade tributante. Portanto, se não for escolhido o domicílio tributário, eleito o domicílio tributário pela pessoa jurídica de direito público, será qualquer das suas repartições dentro do território da entidade tributante, daquela que está cobrando o tributo. Então, prestem muita atenção. Todos esses detalhes só se aplicam se o sujeito passivo, contribuinte ou responsável, não eleger seu domicílio tributário. Somente nessas circunstâncias. E mais, cuidado que podem ocorrer situações nas quais não será possível aplicar essas regras que estão aqui, e aí nós vamos ver o que acontece. E mais um detalhe, cuidado que o domicílio tributário não quer dizer que o imposto seja devido para aquele local. Vamos imaginar que eu tenho um imóvel, eu moro no Rio e tenho um imóvel no Paraná, Curitiba. Eu posso colocar como meu domicílio tributário na Prefeitura de Curitiba o meu endereço aqui do Rio. Eu vou receber notificações, etc. aqui, não quer dizer que seja devido para o Rio. O domicílio tributário é apenas o local em que ele vai receber notificações, intimações, etc. Bom, então, olha só, considera-se como domicílio tributário na falta de eleição por parte do sujeito passivo. Aí sim, no caso das pessoas naturais, sua residência habitual ou se incerta ou desconhecida, o centro habitual de atividade. No caso das pessoas jurídicas de direito privado, o local da sede ou de cada estabelecimento. E no caso das pessoas jurídicas de direito público, qualquer das suas repartições dentro do território da entidade tributante. Mas isso, volto a insistir, de novo, Borba, de novo. Volto a insistir, isso só ocorre na falta de eleição do domicílio tributário por parte do
sujeito passivo. Ok? Maravilha. Então, aí vem aquela pergunta. Vamos imaginar o seguinte: a pessoa natural não fez a eleição do seu domicílio tributário. Não fez. E aí, então será a sua residência habitual. Não tem. Ah, então o centro habitual de atividade. Não tem também. E aí? Como é que fica a situação? Pessoa jurídica de direito privado. Não fez a eleição do seu domicílio tributário e não há sede ou estabelecimento ali. Pessoa jurídica de direito público não fez a eleição do seu domicílio tributário e não tem nenhuma repartição dentro do território da entidade tributante. E aí? Como é que fica essa situação? Vamos lá. Parágrafo 1º do artigo 127. Quando não couber a aplicação das regras fixadas no artigo, pessoa natural, pessoa jurídica de direito privado, pessoa jurídica de direito público, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens, se for bem imóvel, naturalmente, ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação, ou seja, local da ocorrência do fato gerador. Então, minha gente, voltando aqui, se não for possível, não houve eleição do domicílio tributário e não foi possível conhecer a residência habitual ou o centro habitual de atividade, o camelô, por exemplo. O camelô está lá, vende as suas mercadorias, é uma pessoa natural, não escolheu o seu domicílio tributário, não tem residência habitual, nem se sabe onde mora, o centro habitual de atividade também não tem, cada hora está num lugar. Então, qual será o local do domicílio tributário dele? É o local da ocorrência dos atos e fatos que deram origem à obrigação, o local da ocorrência do fato gerador. Uma das provas da Receita Federal, o examinador perguntou, o local onde funciona a banca de um camelô pode, nos termos do CTN, vir a ser considerado seu domicílio tributário? Sim. Por quê? Se ele for uma pessoa natural, não elegeu o seu domicílio tributário, não tem residência certa, não tem centro habitual de atividade, é o local da ocorrência do fato gerador, é o local onde está a banca do camelô. Ok? Muito bem. Mas tem mais um detalhe. O parágrafo 2º do artigo 127. A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito. O cara botou o endereço de um local dificílimo acesso. Eu tenho um apartamento, vamos dizer, no Rio, e quando fui lá na prefeitura do Rio, olha, eu quero botar o meu domicílio tributário. Aí me deram a ficha, eu coloquei na Sibéria, no meio da Sibéria. A autoridade pode recusar aquele domicílio eleito pelo sujeito passivo. E, neste caso, quando dificulte ou impossibilite a arrecadação e fiscalização. Não precisa impossibilitar, basta dificultar. Aplicando-se, então, a regra do parágrafo anterior, ou seja, considerar-se-á como domicílio tributário, se for bem imóvel, o local da situação do bem. Se for bem móvel, o local da ocorrência do fato gerador. Então, você vai observar que existem duas situações nas quais considerar-se-á como domicílio tributário o local da situação dos bens, se for bem imóvel, ou o local da ocorrência do fato gerador, se for bem móvel. Quais são elas? Quando o contribuinte não elegeu o seu domicílio tributário e não foi possível aplicar as 3 regras, né, previstas no Código Tributário Nacional, no artigo 127, ou quando ele elegeu, mas a autoridade recusou por impossibilitar ou dificultar a arrecadação e a fiscalização. Então vamos lá ver isso. Nessas duas circunstâncias, não havendo eleição do domicílio por parte do sujeito passivo e não cabendo a aplicação de nenhuma das 3 hipóteses do artigo 127, ou ainda, quando o domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo impossibilitar ou dificultar a arrecadação e a fiscalização, nessas duas hipóteses,
considerar-se-á como domicílio tributário o local da situação do bem, sendo bem imóvel, ou o local da ocorrência do fato gerador, sendo bem móvel. Então, é assim que funciona a questão do domicílio tributário do sujeito passivo. Mas vamos ver alguns detalhes jurisprudenciais com relação a isso. Súmula 435 do STJ. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês aí para a nossa caminhada junto à aprovação do concurso de auditor fiscal da Receita Estadual do Estado da Bahia, Cefaz Bahia 2018. Concurso esse que já foi autorizado, concurso esse que nós estamos aguardando a publicação do edital com muita ansiedade. Se Deus quiser, esse ano vai ser publicado esse edital. Olha, detalhe. Gente, esse nosso curso aqui é um pré-edital. Um concurso como esse de auditor fiscal, gente, ele é muito complexo, são várias disciplinas. Se você não estiver estudando com antecedência, com planejamento e foco, pode ter certeza que você vai ser mais um na multidão. E claro, nós aqui da Lá Concursos, nós temos uma metodologia de ensino chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um programa de estudos específico e focado no concurso Cefaz Bahia aqui na Lá Concurso. O nosso curso, ele custa apenas 10 parcelas de R$60. Você terá direito a 180 dias de acesso. Durante esse período, você vai ter direito a todas as atualizações a custo zero. E detalhe, vamos supor, você se matriculou hoje, se Deus quiser, o concurso aí vai ser publicado, foi publicado daqui 15 dias. E o conteúdo do curso do pré-edital é diverso do conteúdo do pós-edital, você fique tranquilo, porque dentro do prazo de acesso, nós iremos atualizar a custo zero. Nós aqui da Lá Concurso, em 2018, no nosso plano estratégico, nós tomamos aí a decisão de entrar de cabeça nos concursos de carreiras fiscais, né? E com isso, nós já temos no site publicado da Lá concurso Cefaz Goiás, temos aí Cefaz Goiás, temos Cefaz DF, Cefaz Bahia, Cefaz Rio Grande do Sul e Cefaz Santa Catarina. Já temos 5 cursos de carreiras fiscais em andamento aqui na Lá Concurso, tá certo? Quer saber mais? Se inscreva no nosso canal, siga lá no nosso Instagram, porque no Instagram nós temos todas as segundas-feiras uma live que nós falamos sobre carreiras fiscais com o professor André Fantoni, que ele é fiscal também, auditor fiscal, ele é um grande especialista, um coach específico de concurso de carreiras fiscais. Bacana, meus amigos, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.